Em Êxodo 20, nós vemos que um dos 10 mandamentos trata acerca da guarda do sábado. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 8 até o versículo 11, nós lemos o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O dia de sábado é um dia que Deus nos pede para que lembremos dele como um dia especial. Mesmo que um pastor, um padre, um líder religioso nos diga para esquecer do sábado, quem nos manda lembrar do sábado é Deus. É uma decisão muito simples de fazer. Obedecer a quem? A homens ou a Deus? Agora, esse é um dia que nós temos que ter em mente que ele é para nosso próprio benefício. Nosso benefício espiritual, porque ele nos ajuda no processo também de santificação da nossa vida. Quando nós separamos o sábado como um dia especial para Deus, isso significa que nós vamos ter mais tempo para as coisas espirituais. A correria do dia a dia, a correria da semana, os muitos compromissos querem fazer com que a gente se afaste de Deus, só pense em trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, na verdade, Deus, ele desde o princípio, desde o Éden, quando não existiam judeus, quando não existiam adventistas, ele pensou que o sábado seria uma coisa boa para o homem, e quando para o ser humano, de um modo geral. E antes do pecado, ele instituiu a guarda do sábado, ele separou o sábado como sendo um dia especial. Toda vez que eu e você guardamos o sábado, nós dizemos que, para o mundo inteiro, que nós somos criacionistas, que nós cremos na criação e nós obedecemos o Deus da criação. É um verdadeiro privilégio guardarmos o sábado. Apesar de que não é fácil para algumas pessoas se ajustar a esse hábito espiritual, a essa regra de fé. Nós precisamos, com o passar do tempo, chegar nesse agendamento, nessa organização. Toda semana guardarmos o sábado. O sábado não é um dia de inatividade. As pessoas pensam que agora, porque eu vou descansar no sábado, eu vou ficar o sábado inteiro dormindo. Não é bem assim. O sábado ele começa ao pôr do sol, e quando nós começamos esse projeto de guardar o sábado, todo pôr do sol de sexta-feira, a gente tem ali as horas da sexta-feira à noite como uma boa hora para descansar. A gente pode dormir mais cedo, até porque no outro dia a gente sempre tem também o interesse de estar indo para a igreja. Veja que em Gênesis capítulo 2, verso 2, nós temos algo muito curioso. Gênesis capítulo 2, verso 2. Aqui diz o seguinte: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus, ele se ocupou no sábado. Então o mundo foi criado em 7 dias. Inclusive no 7º dia Deus fez algo. O que ele fez no 7º dia? Ele criou o 7º dia. Foi um dia que Deus deixou separado como um presente para mim e para você. Por isso que a Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem. Deus fez o sábado para o benefício do homem. É um dia que ele vai poder recarregar as suas energias espirituais. É um dia que ele vai poder recarregar as suas forças físicas, intelectuais. É um dia que ele vai poder abençoar a sua vida familiar, o seu casamento, passar mais tempo com a educação dos seus filhos, brincar com seus filhos e tudo mais, fazer o bem ao próximo. Então não é um dia de inatividade, nem mesmo Jesus, quando esteve aqui na terra, guardou um sábado de uma maneira inativa. Só que não é um dia para se ganhar dinheiro, não é um dia para se ter lucros, vantagens pessoais, somente questões que cercam a nossa vida espiritual, que cercam a nossa felicidade, é o que nós temos que nos deter ali com essas atividades durante o dia de sábado. No versículo 3, nós vemos desse mesmo texto de Gênesis 2, algo que diz o seguinte: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Então aconteceram 3 coisas aqui nesse dia. Deus descansou, abençoou e santificou. Descansou não porque Deus se cansa, mas a palavra aqui descansou é Shabat. Deus curtiu o sábado, Deus sabateou. Então o sábado é um dia para a gente curtir, para a gente aproveitar, para a gente sabatear. Viver ali uma experiência com Deus, com a nossa família, com os nossos irmãos. Então, em Isaías capítulo 40, versículo 28, nós vemos claramente ali o texto dizendo que Deus não se cansa, mas ele separou o dia de sábado por um propósito especial. Também fala que Deus abençoou o dia de sábado. Em Isaías capítulo 50, nós vemos algo que nos explica um pouco esse texto de Gênesis 2. Isaías 58, aliás. Isaías 58, versículo 13 e 14. Nesse texto nós temos uma promessa, aonde Deus diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar pelos altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se nós não fizermos nesse dia coisas do nosso próprio interesse, Deus vai cuidar de nós. Se nós não quisermos nesse dia ganhar vantagens, lucros, se nós não profanarmos o sábado, Deus vai cuidar de nós com a herança de Jacó. Uma riqueza muito maior dessa do que nós podemos conquistar aqui com o nosso trabalho. Então, nós sabemos que Jacó foi uma pessoa de muitas posses, muitas riquezas. A herança de Jacó, a herança para os filhos de Israel, que era o próprio Jacó, era uma herança muito grande. Então, não é nós que temos que trabalhar no sábado e conseguir dinheiro, recursos, bens no dia de sábado. A Bíblia fala que aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Basta nós sermos fiéis a Ele e entendermos que o que nos sustenta não é o dinheiro. O que nos sustenta não é a nossa empresa, não é nosso patrão. O que nos sustenta é Deus. Deus quer passar um tempo conosco. E por isso Ele abençoa todas aquelas pessoas que querem guardar o sábado. Quando você guarda o sábado, você ganha uma bênção especial na tua vida. E por fim, a Bíblia fala que Deus santificou o sábado lá em Gênesis capítulo 2, verso 3, como nós já lemos. Santificar significa separar. Então, tudo que é separado para Deus é santo. O dízimo é santo, a igreja é um prédio santo e o sábado é um dia santo. Não é santo porque deve ser idolatrado. Santo no sentido de que é separado para Deus. Não é misturado com as coisas do mundo. É um dia separado só para uma finalidade divina. Então, para um uso divino. Para um uso sagrado. Então, quando eu e você guardamos o sábado, nós estamos tomando uma decisão por coisas espirituais. É uma escolha voltada para as coisas não materiais. Que você possa ser um guardador do sábado, que você possa seguir o exemplo de Jesus. E eu quero encerrar esse vídeo lendo para vocês o que está em Mateus, capítulo 12. Mateus 12, versos 5 e também o 12. Mateus 12, versos 5 e 12 dizem o seguinte: Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós lemos até o 8, agora vamos ler o 12, onde diz assim: Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Aqui Jesus estava falando daquela carga de regras que os judeus haviam inventado depois do cativeiro babilônico, para
pressionar as pessoas a guardarem o sábado de uma maneira muito pesada. Nada de acordo com o que realmente Deus já havia ensinado na Bíblia, mas sim de regras humanas. Então nós temos que entender que a guarda do sábado ela é leve, ela é agradável, ela é gostosa, prazerosa. E não é um dia cheio de regras, cheio de não pode isso, não pode aquilo, mas é um dia de muitas possibilidades, onde a gente tem tempo para fazer um monte de coisas boas. Que você possa olhar para o sábado como um dia de muitas atividades. O sábado é um dia de fazer o bem. Cada vez que a gente guarda o sábado, a gente está imitando Jesus, porque Jesus era um guardador do sábado e se ocupava com coisas boas no dia de sábado. A principal delas era fazer o bem.